Olá moçada, eu sou o professor de matemática Beto Penacchia e nesse vídeo a gente vai resolver 3 exercícios utilizando as técnicas do princípio fundamental da contagem, tá? Se você não resolveu as questões que vão ser apresentadas, pausa o vídeo, tenta resolver você sozinho, para depois você dar o play e conferir a resolução comigo, tá bom? Bons estudos para nós, vamos lá! Muito bem pessoal, vamos resolver esse exercício aqui agora. Questão de número 5, responda. Item A. Quantos números de 5 algarismos existem? Letra B. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Letra C. Quantos números de 5 algarismos são maiores que 71.265? Letra D. Quantos números de 5 algarismos distintos começam por 7? Excelente. Então tá bom. Então vamos começar a responder a letra A. Deixa eu fazê-la aqui embaixo, pessoal. Acompanhe comigo. O autor está perguntando, né? Quantos números de 5 algarismos existem? Olha, tem muitos modos de você contar quantos números de 5 algarismos existem. Quer ver? Vou te mostrar uma técnica que a gente não vai empregar nenhum conceito especial, né? Para resolver. Veja assim, número de 5 algarismos. Tá, o primeiro número de 5 algarismos que existe é o número 10.000, né? Esse número aqui você vai concordar que ele é o menor, né, de 5 algarismos. Um número menor que 10.000, aí já é 9.000 e alguma coisa, por exemplo, não tem 5 algarismos, teria só 4, né? Aqui não, aqui você está vendo que tem 5 algarismos, então esse é o menor. E o maior número, né, o maior número de 5 algarismos é o 99.999. Você vai concordar comigo que esse aqui é o maior número que dá para formar utilizando 5 algarismos, tá? Ele vai ter a casa das dezenas de milhar, casa dos milhares, casa das centenas, casa das dezenas e casa das unidades. Aí a gente forma um número de 5 algarismos. Então, começando pelo 10.000 e indo até o 9.999, quantos números tem, né? Olha, começando a contar do 10.000, se você fizer uma subtração, né? Se você subtrair aqui, ó, 99.999. Se você subtrair 10.000, aqui a gente vai estar fazendo um cálculo em que nós vamos simplesmente contar de um por um, partindo de 10.000 e indo até 9.999. Só que detalhe, uma subtração como essa, pessoal, exclui esse número que a gente está subtraindo e nós não queremos excluí-lo porque a gente quer contar com ele também. Então o resultado que eu vou obter aqui, eu devo acrescentar uma unidade para eu descontar, né, essa subtração aqui. Então, fazendo a continha, né, fazendo essa subtração, nós vamos encontrar esse valor aqui, 89.999 números. Mas como eu disse, a gente agora vai acrescentar 1. Por que a gente tem que acrescentar 1? A gente vai acrescentar 1 porque nós estamos subtraindo um número que a gente deve contar com ele. Viu? Esse número, 89.999, somado com 1, vai dar 90.000. Me faz sentido, né, pensar nesse resultado, né? Quer dizer então que para responder essa letra A, a gente fez uma simples subtração, né? E aliás, se você tivesse subtraído assim, 99.999 menos 9.999, você já contaria o 10.000 na subtração, não precisaria somar uma unidade e daria esse valor de 90.000 também. A gente não empregou nenhuma técnica especial de contagem aqui, né, para contarmos esses números, mas tem uma técnica também que a gente poderia utilizar, né? Então você está vendo que o resultado é 90.000. Muito bom. Eu vou também responder a esse problema utilizando agora a técnica da contagem, que não é fazendo essa subtração aqui, né? A técnica da contagem que a gente está aprendendo é assim, divida em decisões a ação que vai ser feita aqui no problema. Bem, a ação que está sendo proposta aqui no problema é a gente contar quantos números de 5 algarismos tem. Então serão 5 decisões para a gente formatar esses algarismos, né? Eu vou colocar aqui 5 tracinhos, cada tracinho desse equivale a uma classe, a uma ordem, né? Da formatação desse número. Como assim? Olha, essa primeira classe aqui, esse primeiro número aqui, essa ordem, a quinta ordem, é a classe das dezenas de milhar. É a classe das dezenas de milhar. Aqui tem que entrar algum algarismo. Aí esse número aqui, é a classe das unidades de milhar, né? Nesse algarismo aqui é a classe das centenas, das dezenas e depois das unidades. Retrocedendo aqui, né? São 5 decisões para números entrarem aqui.
E quais dígitos, né, nós temos disponíveis? Ó, eu fiz aparecer uma telinha aqui, ó, com as opções que nós temos. Entrando do dígito 0 até o dígito 9, até porque no enunciado não deu nenhuma restrição, né? Do 0 ao 9, nós temos quanto? Nós temos 10 opções, né? Nós temos 10 dígitos disponíveis. E aí tem uma regrinha que é assim, ó, uma regrinha famosa, né? Você vai começar a distribuir suas decisões naquela decisão que ela é mais restritiva, aquela que tem alguma restrição. E nessas 5 casas aqui, o dígito que tem restrição é exatamente o primeiro, porque nesse primeiro não pode entrar qualquer um dos 10 algarismos, né? O algarismo 0, por exemplo, é um algarismo que não é permitido entrar aqui. Porque se o 0 entrar aqui, aí nós estaremos fazendo um número com 4 algarismos, né? A gente não vai estar fazendo um número com 5. Então, o 0 não é uma opção para essa primeira casa. Como o 0 não é uma opção, então nos restam 9 das 10, né? Aí a gente põe o número 9 aqui, representando que na casa das dezenas de milhar podem entrar qualquer um dos 9 dígitos, começando do 1 e indo até o 9. Aí, colocado aqui algum dígito nessa casa, a gente vai agora colocar um outro dígito aqui na casa dos milhares, né? E aqui pode entrar qualquer um dos 10 dígitos, inclusive o dígito que foi colocado nessa primeira casa. A gente pode repetir, né, dígitos nos algarismos. É o caso, por exemplo, do número 99.999. O dígito 9 foi repetido 5 vezes, né? Não tem problema. Aí agora, colocado esse dígito aqui, nós vamos agora escolher algum algarismo para ocupar a casa das centenas. E pode ser qualquer um dos 10 também. O mesmo acontecendo para as demais decisões. Aí o princípio fundamental da contagem, o PFC, diz que quando a gente faz esse levantamento aqui de opções, a gente pode multiplicar, né, as opções que vai nos fornecer, estou colocando um pinguinho de vezes aqui, viu? Vai nos fornecer o resultado. O número 9 vezes 10 à quarta vai dar exatamente o número 90.000. Olha aí, ó. Então, existem 90.000 números. Opa, eu já escrevi errado aqui a palavra números. Existem 90.000 números que existem formado por 5 algarismos, né? Agora, a letra B já é interessante a gente utilizar, por exemplo, a técnica da contagem, ou a gente também podia utilizar essa técnica anterior aqui. Olha a pergunta da letra B. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Olha, pessoal, pela paridade dos números, a gente sabe que nos números naturais, quando um número é par, o número seguinte é ímpar. Aí o número seguinte é par, aí o que vem após ele, o sucessor, é ímpar. E vai variando assim, ó, entre par e ímpar, né? Então, pensando dessa maneira, já que tem 90.000 números, a metade desses números vai ser par, a outra metade vai ser ímpar, né? Ou seja, quantos números então existem? Se tem 90 números disponíveis, a metade disso é 45.000. Então, bastava você fazer 90.000 dividido por 2, né? Você vai encontrar o valor de 45.000. 45.000 números são ímpares. Se a pergunta fosse par, mesma resposta, né? Também há 45.000 números pares. E isso a gente está pensando aqui, né, sem usar nenhuma técnica de contagem. Agora, daria para resolver esse exercício, né? Deixa eu colocar a palavra números aqui, ó. Daria para resolver esse exercício pensando nas técnicas de contagem. Aí a gente vai fazer muito semelhante ao que a gente fez agora, que é a letra A. Também são 5 decisões que a gente vai tomar. Aqui eu vou colocar 5 tracinhos. Cada tracinho desse representa cada classe aqui das unidades, tá? Centena de milhar, milhar, centena, dezena e unidade. Opa, eu acho que eu falei centena de milhar, né? Não, é dezena de milhar. Tá bom. Então agora vamos distribuir as opções, mas lembre-se, a gente vai distribuir naquela decisão que tiver mais restrições. Tá, a decisão que tem mais restrições, você vai concordar, é exatamente essa daqui, ó, da casa das unidades. Porque um número para ser ímpar, né? Para ser ímpar, o que importa nele é a última casa, o número das unidades. Se um número terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9, ou seja, tem aí 5 opções, aí o número vai ser ímpar. Então, dos 10 algarismos que existem, nos interessam apenas 5 deles. A gente coloca aqui, ó, 5, tá?
Bem nessa parte aqui também tem uma outra restrição, que o número 0, né, o algarismo 0 não pode entrar, então são 9. Agora nas casas daqui de dentro, galera, qualquer um desses algarismos aqui pode entrar, né? Então a gente tem 10 opções para cá, 10 para cá e 10 para cá. Aí pelo princípio fundamental da contagem, se a gente fizer a multiplicação aqui desses 5 números, a gente vai encontrar, né, 45.000 também. Tá vendo? Interessante, né? Gente, letra C. Quantos números de 5 algarismos são maiores que 71.265? Olha, não é difícil a gente pensar o seguinte. Para ser maior que esse número aqui, então serão números, olha, vamos contar, do 71.266 até o último, o maior de todos, né? 99.999. Começa desse e termina nesse. Tem quantos números nesse intervalo contando com esse? Se a gente fizer uma subtração, nós vamos conseguir determinar esse valor. Ó, se fizermos 99.999 subtraindo 71.265, note bem, como eu já estou subtraindo o próprio número 265, né? 71.265, ele não está entrando nessa contagem e a gente realmente quer que ele não entra. Então na hora que a gente obter o resultado aqui, não tem nada de somar uma unidade não, tá? Como eu fiz do lado de cá. Então vamos fazer essa subtração. 9 tira 5 dá 4, 9 tira 6 dá 3, 9 subtraindo 2 é 7, 9 subtraindo 1 é 8 e essa subtração aqui dá 2. Olha a resposta. Quantos números, né, de 5 algarismos são maiores que 71.265? 28.734 números são maiores, tá? Deixa eu escrever a palavra números aqui, ó. Aí, né? Vamos fazer a letra D? A letra D, a pergunta é assim. Quantos números de 5 algarismos distintos... pessoal, essa palavra distintos é importante, hein? 5 algarismos distintos começam com 7, né? Começam por 7. Você vai ver que se a gente for tentar contar, sabe, do jeito que eu fiz aqui a parte inicial dos exercícios, né? Indo em número por número, nós vamos ter um trabalho. Porque algarismos distintos, pessoal, diz assim, ó, os algarismos não podem se repetir. Por exemplo, o número 99.999 não estaria nessa conta. E aliás, tem que começar por 7, né? Mas esse número aqui, por exemplo, poderia começar com 7, ser o 79.999. Não pode contar esse número, porque o 9 estaria repetindo, né? Então, uma técnica boa para responder a esse problema aí é usar agora a ideia do princípio fundamental da contagem, tá? Vamos novamente dividir em 5 decisões. Isso aqui, estou dividindo em 5 decisões. Aí, beleza. Vamos agora pensar. Pelo enunciado, o número formado tem que começar por 7. Significa então que bem na casa das dezenas de milhar, só o algarismo 7 pode entrar, ou seja, nós temos apenas uma opção, só o algarismo 7 pode entrar. Muito bom, agora vamos pensar nas outras casas aqui, já não tem mais nenhuma casa com alguma restrição especial, não tem. A gente pode pensar nessa daqui. Lembre-se, algarismos distintos, né? Significa que o algarismo que já foi escrito, ele não pode ser usado para as casas seguintes. Então, nessa casa aqui, a gente tem, né, 10 opções, mas já usei o 7 para entrar aqui. Então, quantas opções de algarismos restam para entrar nessa casa? Restam 9, porque o 7 não é mais uma opção, né? Ela entrou aqui. Muito bom, agora nessa. Lembre-se agora que nessa decisão nós já colocamos 2 algarismos, né? Tem o algarismo 7 e algum outro que não é o 7. Então de 10 opções que tem, né, do 0 ao 9, nós já gastamos 2. Então sobram 8 opções. Tá? Aqui vão sobrar só 7 algarismos, porque nós já gastamos 3, né? E a gente não pode repetir. E aqui sobram só 6, né? Já gastamos 4 algarismos, então tem somente 6 algarismos para a gente utilizar. Aí, segundo o princípio fundamental da contagem, a gente agora vai multiplicar isso aí. Vou usar um recurso aqui rapidinho para eu multiplicar e já te falar o resultado. Olha lá. Encontrei 3.024, galera. Fiz a conta aqui, viu? 3.024 números. 3.024 números começam com o dígito 7 e tem o restante dos dígitos distintos. Tem 3.024 números, tá ok?
É isso aí, vamos para uma próxima. Muito bom, pessoal. Agora a gente está diante da questão 6, a próxima questão. Só que essa daqui eu vou resolver, galera, utilizando somente os princípios, as ideias do PFC, do princípio fundamental da contagem, tá bom? Olha o que o enunciado fala. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá bom, então do 1 ao 8 nós temos 8 opções, né? Deixa eu até dar uma diminuída nesse zoom aqui para a gente poder explorar melhor o espaço aqui da imagem, tá? Muito bom, então considerando esses 8 algarismos, deixa eu já colocar aqui, vou colocar uma chave grande aqui, ó. E essa chave grande eu vou dizer 8 opções, tá? 8 opções. Item A, quantos números de 4 algarismos podemos formar? Item B, quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? E item C, em relação ao total do item A, qual é a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos? Tá legal. Então tá bom, então vamos executar o cálculo aqui, ó. Vamos fazer o item A. Bem, vamos agora repartir em decisões, né? Vamos tomar a postura da pessoa que vai construir todos esses números. Vejam só, pessoal, são 4 algarismos, então são 4 decisões, né? O primeiro algarismo aqui é da casa das unidades de milhar, aqui é da centena, aqui é da dezena e aqui é da unidade, né? Então essa aqui é a unidade de milhar, aí aqui é da centena, dezena, unidade. Tá bom. Não há nenhuma restrição aqui quanto a ser par ou a ser distinto, né? Ou seja, a gente pode utilizar qualquer um dos 8 algarismos, né? Lembrando que nessa primeira casa aqui sempre é perigoso, mas não vai ser perigoso nesse nosso caso, porque você está vendo que o zero, né? O zero não faz parte do hall de números que a gente pode optar. Então, qualquer um dos 8 números podem entrar aqui nessa primeira casa, né? Então aqui a gente vai colocar o número 8, representando que aqui pode aparecer qualquer um dígito, né? Qualquer um algarismo do 1 ao 8. Aí agora para a gente optar por essa casa aqui, também, né? Não tem nenhuma restrição, pode colocar qualquer um dos 8 números. O mesmo se dá aqui, aqui e aqui, né? Então a resposta aqui, galera, é 8 elevado a 4, tá? Você já poderia deixar assim, viu? Mas agora, se você quiser resolver, 8 elevado a 4 dá o valor de 4.096. Só se você quisesse fazer, tá? 8 vezes 8 vezes 8, né? 4 vezes. Então dá 4.096 números. Mas como eu disse, né? Já poderia deixar como 8 elevado a 4. Já é um resultado satisfatório. Tá bom? Certo. Então vamos agora fazer a letra B de bola. Então vamos lá. Letra B. Na letra B, olha a pergunta. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Números pares de 4 algarismos. Tá, então a gente vai ter que tomar aqui agora 4 decisões, né? Continuam sendo 4 decisões. Eu vou colocar os tracinhos aqui, pessoal, e ainda valem. Esse primeiro tracinho é para unidade de milhar, para centena, para dezena e para unidade, tá bom? Aí agora tem uma das posições que ela é mais restritiva e a gente vai começar por ela, né? Qual opção é a mais restritiva, né? Qual decisão é aquela que a gente tem menos opções para usar? É exatamente essa última aqui. Porque um número para ser par, né, pessoal, a gente está pedindo aqui números pares, né? Um número para ser par é apenas o último algarismo dele que interessa para configurar um número par, né? O último algarismo precisa ser um algarismo par. E dentro dessas 8 opções aqui, nós temos 4, né? Olha, o algarismo 2, o algarismo 4, o algarismo 6 ou o 8. A gente tem 4 opções de algarismos para figurarem aqui. Então a gente vai colocar o número 4 aqui, ó, tá? Agora, nas demais casas já não há qualquer restrição. Então, a gente pode pôr 8 aqui e 8 aqui, viu? Aí a resposta agora fica isso aqui, ó. Se você quiser escrever 8 ao cubo vezes 4, é uma resposta satisfatória, tá? Mas se você também quiser multiplicar, vai dar 2048, tá? Vai dar 2048 números se você fizer esse produto aqui. Tá bom, agora vamos calcular o item C. Muito bom, item C, vou fazer aqui em cima. Pessoal, olha a pergunta do item C. Aqui nós temos que fazer duas contas, né? Além de calcular a quantidade de números, né, que tem dessa exigência aqui, a gente também tem que calcular uma porcentagem, viu? Mas vamos lá. Em relação ao total do item A, ok? O item A é 8 elevado a 4, é esse número. Então, em relação a essa quantidade, qual é a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos? Ok.
Então tá bom, então aqui estamos levando em conta também com 4 algarismos, tá, galera? Números formados por 4 algarismos, a gente vai levar isso em conta. Então nós vamos colocar aqui agora 3, né? 3 opções. Agora vamos lá, como tem que ser distintos, também não tem nenhuma decisão aqui que é mais restritiva que a outra, né? Não tem, a gente poderia começar por aqui. A gente pode colocar qualquer um dos 8 números, né? Qualquer um dos 8 ou das 8 opções que a gente tem para entrar aqui. Só que agora aqui, pessoal, já não pode colocar o número 8 novamente, né? Porque não são 8 opções agora, né? Agora são só 7. Só 7 opções, porque um algarismo que a gente colocou aqui, ele não pode aparecer aqui justamente porque está pedindo, né, que todos os algarismos sejam distintos. Então tá bom. Aí agora aqui são 6 opções, porque dois algarismos já foram usados dos 8, né? Então sobra 6, e aqui vai sobrar 5. Aí, ó, pronto, ó. Feito isso, agora a gente multiplica. Se você quiser fazer esse produto aí, você vai encontrar o valor de 1680. Ótimo, então tem 1680 números com essa qualidade, né? Números que apresentam todos os algarismos distintos. Então a primeira parte da pergunta foi respondida. A segunda parte é qual é a porcentagem que né, essa quantidade aqui tem da quantidade de números do item A. Olha, galera, para calcular a porcentagem, a gente tem vários caminhos, né, vários recursos. Eu vou optar aqui por usar o recurso da fração. Eu vou tentar montar uma fração aqui, aí eu vou dividir a fração, vou encontrar um decimal, aí eu multiplico por 100 e aí a gente fornece o resultado, tá? Então vamos fazer assim, ó, vamos tentar montar uma fração. Eu quero montar uma fração desse número em relação a esse número, só que eu não vou colocar numericamente esses valores não. Ok, como é que eu vou colocar aqui? Ó, assim, né? Vou até começar 1680 sobre 4.096. Isso aqui agora a gente vai simplificar, mas note bem, a gente pode trocar essa escrita pela formatação dos números iniciais. Esse número 1680 não é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5? Né? E quem que é esse número 4.096? Não é o 8 4 vezes? A gente põe aqui, ó. Agora a gente faz uma seleção de simplificações aqui que vai facilitar a nossa continha, viu? Olha, a gente pode simplificar 8 com 8, tá? O que mais a gente pode simplificar? Tá, a gente pode simplificar o 6 e o 8 simplificando, dividindo por 2, né? Aí no lugar do 6 entra o 3 e no lugar do 8 entra o 4. Agora eu já não estou vendo mais nenhuma, tá? Então já vai dar uma boa adiantada aqui agora. Olha, 5 vezes 3, né, dá 15, 15 vezes 7 dá 105. Sobre 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4 dá 256. Tá aí, ó. Esse número sobre esse. Se você fizer a divisão, você vai encontrar um valor aproximadamente, né, um decimal aproximado, 0,41, tá? Aproximadamente 0,41. E se você multiplicar isso por 100, porque a gente está fornecendo a resposta em porcentagem, então nós vamos encontrar um valor aproximadamente 41%. Olha aí, ó, ponto final, tá? Então, essa quantidade de números representa aproximadamente 41% dessa quantidade de números, tá bom? É isso aí. Então vamos agora para o próximo exercício. Muito bem, pessoal. Vamos agora responder a esse último exercício, a questão 7. O enunciado fala assim: responda item A. Uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Quantas sequências de faces podem ser obtidas? Quais são elas? Então vamos responder esse item A aqui agora, ó. Muito bom, primeiramente moeda, galera. Quando a gente lança uma moeda, a gente espera visualizar dois resultados, cara ou coroa, né? Então para a gente organizar aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar a face cara pela letrinha C, letra C maiúscula. E vamos chamar a face coroa, aqui tem um O, tá? Pela letra K, tá ok? Vamos denotar assim. Então tá bom, uma moeda é lançada 2 vezes. Quantas sequências de faces podem ser obtidas? Vamos responder a isso primeiro. Vamos utilizar o princípio fundamental da contagem, o PFC. Bem, pessoal, já que serão 2 moedas, né, vão ter 2 ocorrências, 2 situações. Então vou colocar 2 tracinhos aqui, ó. Esse primeiro tracinho são os possíveis resultados da primeira moeda. Esse segundo tracinho é o resultado agora do lançamento da moeda pela segunda vez. Vamos falar assim, né? Então olha, nessa primeira moeda aqui, nesse primeiro lançamento,
quantos resultados podem aparecer? Olha, podem aparecer 2. Agora, após esse lançamento, a gente vai lançar a moeda pela segunda vez, né? Quantos resultados podem aparecer? Também pode aparecer qualquer um desses 2. Portanto, né? 2 vezes 2, 4. 4 sequências, por assim dizer, né? Tem 4 sequências de resultados que existem, né, para esse lançamento. E o restante da pergunta pede aqui, ó, quais são essas sequências, né? Bom, quais são? A gente pode colocar assim, ó. Eu vou colocar escrevendo separando por vírgula, tá bom? Eu vou abrir uma chave aqui e vou colocar assim, ó. Poderia sair a face cara no primeiro lançamento e a face cara no segundo lançamento, ou seja, poderia sair CC, né? Agora poderia sair a face cara no primeiro, a face coroa no segundo, né? CK. Também poderia sair a face coroa no primeiro e a face cara no segundo, e ainda a face coroa no primeiro, né? E a face coroa no segundo. Olha aí, ó. Aqui configuram as 4, né? As 4 sequências de faces que podem ser obtidas nesse lançamento, tá bom? Certinho? Vamos agora ver a letra B. Olha a pergunta da letra B. Tá bom. Quantas sequências de faces poderiam ser obtidas caso a moeda fosse lançada 4 vezes sucessivamente, e 5 vezes, e 10 vezes? Então tá bom. Então, vai ter uma lógica aqui, né? Olha, se a moeda for lançada 4 vezes sucessivamente, então vão ter 4 situações, né? 4 ocorrências de resultados. Então, vou colocar aqui 4 tracinhos, né? Para o primeiro lançamento, podem aparecer qualquer um dos 2 resultados. Para o segundo lançamento, também qualquer um dos 2 resultados. Também do terceiro e também do quarto, né? O resultado que saiu no lançamento anterior não interfere no resultado que vai ser do lançamento seguinte, né? Então a gente tem aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, ou seja, 2 à quarta, tá? Se você quiser colocar 16, pode, mas se quisesse parar no 2 à quarta, poderia também, viu? Então tem 2 elevado a 4, 16 sequências, tá? Deixa eu escrever essa palavra aqui, ó, sequências. Tá. Agora, olha a lógica aqui. Aí ele pergunta, e se fossem 5 vezes? Pessoal, a diferença não seria o aumento de uma ocorrência aqui? Não seriam 5 vezes o 2 aparecendo? Exatamente, tá? Então esse é o caso, ó. Se forem 5 vezes, deixa eu escrever essa frase aqui, ó. Se forem 5 vezes, a quantidade de sequências é 2 elevado a 5, viu? Se você quiser colocar 32, pode, tá? 32 sequências, né? E olha a próxima pergunta, né? A última parte da pergunta. E 10 vezes? E aí, o que você acha que vai ser, hein? 10 vezes. Ó, se você estiver pensando em 2 elevado a 10, parabéns. Esse é o gabarito, viu? 2 elevado a 10 dá o número 1024. Se você, né, quiser já expandir o número, né? Mas 2 elevado a 10 já estava de bom tamanho, viu? Letra C, vamos lá. Ó, uma moeda foi lançada N vezes sucessivamente. N vezes sucessivamente. Vamos pensar comigo, ó. Se a cada quantidade de vezes que a moeda é lançada, essa quantidade aparece aqui no expoente, né, ó, foi lançada 4 vezes, 2 elevado a 4. Foi lançada 5 vezes, 2 elevado a 5. Foi lançada 10 vezes, 2 elevado a 10. E a moeda foi lançada N vezes. Se a moeda for lançada N vezes, como é que você vai expressar, então, a quantidade de sequências? Se você estiver pensando em 2 elevado a N, você acertou. Essa é a maneira de escrever, viu? Pronto, olha a continuação da pergunta. Sabendo que o número de sequências de faces que poderiam ter sido obtidas é 4 elevado a 19, qual é o valor de N? 4 elevado a 19. Você vai responder isso aqui o seguinte, ó. Você vai pegar esse número 2 elevado a N, vai colocar ele aqui e vai igualar a esse valor 4 elevado a 19 e vai agora tentar resolver essa equação exponencial para tentar encontrar o N, tá? Já que 2 elevado a N é a quantidade de vezes, né, de sequências que podem aparecer, 2 elevado a N, e o autor está falando que 4 elevado a 19 é o resultado, então é só a gente igualar 2 elevado a N por 4 elevado a 19. Se você se recorda da matéria de equações exponenciais, pessoal, as bases aqui tem que ser iguais, viu? Aqui é a base 2, aqui é a base 4. Então nós vamos dar uma forçada aqui, vamos trocar esse 4 para aparecer a base 2 na troca do 4. A gente pode colocar assim, ó, 2 elevado a N é igual
troca o 4, vou colocar de vermelho, troca o 4 por 2 ao quadrado. Olha essa sacada aí, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Então aqui você põe elevado a 19. Você ainda continua com 4 elevado a 19, mas você está escrevendo como 2 ao quadrado para já deixar na mesma base 2. Isso aqui é potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então você passa a ter com essa igualdade aqui, ó. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 38, né? Porque 2 vezes 19 é 38. E olha o resultado aí, pessoal, ó. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 38. Você corta aqui, ó, 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 e encontrou o valor do n. N é 38, né? Então, o valor do N é esse aí, ó, 38. Então, essa moeda foi lançada 38 vezes. Aí dá para encontrar essa quantidade aí, ó, 4 elevado a 19. Um número muito alto, viu, galera? Número de sequências, né? N é igual a 38, tá bom? Vamos lá então, hein? Bons estudos para nós todos. Até mais.